Um dos crimes familiares mais célebres e chocantes de todos os tempos é o da socialite francesa Blanche Monnier. Justamente por isso, não é recomendável que pessoas muito sensíveis assistam a esse web documentário. Esse é um crime que eu já venho pesquisando há muitos anos, porque eu queria fazer um filme sobre ele. A história nunca me saiu da cabeça. A crueldade do crime, principalmente com as mulheres no final do século XIX, como era fácil declarar alguém como louca, fazer o que você quisesse com essa mulher. Em primeiro lugar, vamos apresentar a versão oficial do caso. Blanche provinha de uma família rica e tradicional em Poitiers, na França do final do século XIX. A família tinha muitas propriedades. Blanche vivia com seu pai, Charles-Émile Monnier, seu irmão mais velho, Marcel, e sua mãe, Louise Monnier, além de vários empregados. Rica e religiosa, sua mãe praticava tanta caridade que chegou a receber uma condecoração do governo pelas suas ações beneficentes. Ou seja, diante da comunidade, a família Monnier era perfeita. E sua matriarca, Madame Monnier, quase uma santa. Mas sabemos que as aparências enganam. Blanche se torna uma belíssima jovem com vários pretendentes à altura do seu sobrenome. Dona de uma personalidade forte, era a única da casa que Madame Monnier não conseguia dominar. A mãe sempre teve controle sobre o marido e o filho, mas ela e Blanche brigavam constantemente. No entanto, Blanche era muito amada pelo seu pai. Em 1874, a filha completa 25 anos, o que naquela época era a idade certa para uma jovem se casar. Mas ela se apaixona por Victor Calmel, um advogado mais velho e pobre. Isso escandaliza a família, e por mais que a mãe insistisse em outros candidatos, Blanche não aceita se casar com ninguém. Sua mãe fica absolutamente furiosa. Desde então, ela nunca mais é vista fora de casa. A versão oficial é que Madame Monnier, com a ajuda de seu filho e dos empregados, prepararam o sótão da casa, cerraram todas as janelas, criando uma prisão obscura, e se aproveitaram de um descuido de Blanche para trancafiá-la ali dentro. Ela só deixaria o sótão quando desistisse do seu pretendente e aceitasse casar com alguém escolhido por sua mãe. Mas Blanche, voluntariosa, avisa a todos que jamais faria isso. Os anos passam e nenhuma de suas amigas sabe onde Blanche está. Apenas quem vivia na casa sabia a verdade. Em depoimento, todos os membros da casa, incluindo o irmão Marcel, declararam que tinham pena de Blanche, mas tinham medo muito maior da sua mãe, Madame Monnier. De fato, Marcel já era advogado e continuava vivendo junto à mãe, totalmente dependente dela. Muitos alegam que ele tinha um certo atraso mental e distúrbios como a coprofilia, desejo sexual envolvendo fezes, e fazia absolutamente tudo que a mãe ordenava. Em 1885, morre um amado de Blanche. Naquela época, ainda era possível para a vizinhança ouvir seus gritos de socorro do alto da casa. Os vizinhos perguntavam à mãe, ao filho, onde estava Blanche, os gritos, e Madame Monnier respondia que a filha havia ficado louca, mas que estavam cuidando bem dela. Nesse período, final do século XIX, era comum a família declarar alguém como louco e trancá-lo em sua própria casa. Isso porque a psiquiatria ainda era muito rudimentar e maus tratos por doenças mentais dentro de instituições eram comuns. Os manicômios representavam verdadeiros filmes de terror naquela época. Torturas com água congelada, experimentos, violência física e psicológica eram comuns. Mas a mãe de Blanche dizia cuidar da pobre filha louca no conforto de casa, mantendo a imagem de boa cristã perante todos. Mais anos se passam e Blanche continua presa. O que teria acontecido com ela?
Até os gritos passaram a ser cada vez menos ouvidos na vizinhança. Já estamos em maio de 1901, 25 anos após sua prisão no sótão da casa. É quando um dia o procurador-geral de Paris recebe uma estranha carta anônima. Muitos acreditam que sua origem provinha de um namorado das empregadas, pois nenhuma delas ousaria desafiar Madame Monnier. Um trecho da carta dizia: falo sobre uma mulher solteira que está trancafiada na casa de Madame Monnier, desnutrida e vivendo em uma ninhada podre nos últimos 25 anos. Em uma palavra, vivendo em sua própria sujeira. Os policiais desconfiaram, por se tratar de uma família tão aristocrática, cuja matriarca era conhecida pela generosidade com os pobres. Mas resolveram averiguar. E o que eles encontraram foi tão devastador que só conseguiriam permanecer no sótão por alguns minutos. Primeiro encontraram o local trancado com cadeado. Tiveram que arrombar a porta e saiu de lá uma escuridão e cheiro terríveis. Uma das testemunhas disse: demos imediata ordem para abrir a janela de batente. Isso foi feito com grande dificuldade, pois as velhas cortinas escuras derramaram uma pesada chuva de poeira. Para abrir as persianas, foi necessário retirá-las de suas dobradiças. Assim que a luz entrou no quarto, notamos, nos fundos, deitado em uma cama, com a cabeça e o corpo cobertos por um cobertor repulsivamente imundo, uma mulher identificada como Mademoiselle Blanche Monnier. A infeliz estava deitada, completamente nua, em um colchão de palha apodrecida. Ao redor dela, formava-se uma espécie de crosta feita de excrementos, fragmentos de carne, legumes, peixe e pão podre. Quando os policiais abriram a janela e Blanche viu a luz do sol, ela se escondeu de pavor. Eles presumiram que, durante os últimos 25 anos, ela esteve acorrentada à cama, na completa escuridão, junto com as próprias fezes e urina, restos de comida, vermes, insetos e ratos. Já estava com 50 anos e pesava apenas 25 quilos. Conseguia, com esforço, dizer palavras desconexas. Não era mais capaz de proferir uma frase inteira. Blanche Monnier foi imediatamente levada ao hospital. Sua mãe e seu irmão para a prisão. Logo a história se espalhou, manchando o nome dos Monnier nos jornais. A casa da família foi invadida por uma multidão de curiosos, todos ensandecidos. Pediam vingança em nome de Blanche Monnier. 15 dias depois da prisão, Madame Monnier morre de infarto. Suas últimas palavras foram: pobre Blanche. Como se a tragédia de sua filha fosse novidade para ela. Provavelmente havia perdido a sanidade, assim como sua vítima. O irmão Marcel Monnier foi a julgamento, demonstrou medo de enfrentar a mãe e utilizou artifícios jurídicos eficazes como advogado. Marcel passou poucos meses na prisão, para a revolta da população da época. Ele herdaria boa parte da fortuna e morreria tranquilamente com sua família em uma casa de campo. Blanche Monnier não teria a mesma sorte. Foi diagnosticada com anorexia nervosa, esquizofrenia, exibicionismo e a mesma coprofilia, a doença das fezes do irmão. Blanche ficaria conhecida no mundo todo como La Séquestrée de Poitiers, nome do romance do célebre escritor André Gide sobre sua vida. Insana, sozinha no hospital psiquiátrico em Bois, Blanche morreria em 1913. Bem, aqui você viu a primeira versão do crime. É a versão oficial porque é a mais conhecida, a mais divulgada. Jornais, inclusive,
norte-americanos, revistas, internet, etc. É uma versão mais romantizada, porque se baseia muito no romance do André Gide, que ficou muito famoso, Le Séquestre de Poitiers, mas, na verdade, existe a versão dos tribunais, que contradiz várias coisas que foi dito aqui. E as testemunhas eram pessoas que realmente conviveram com a Blanche. Empregados, médicos, enfermeiras e o próprio irmão Marcelo. Durante a investigação para esse documentário, começou-se a desconfiar de que havia outra versão. Uma das razões é que Blanche foi diagnosticada, ao fim da vida, com coprofilia. Coincidentemente, era a doença do irmão. E até mesmo sua mãe, segundo testemunhas, não tinha quase higiene. Então surgiu a pergunta: será que seu encarceramento se devia a uma insanidade de propensão genética? Será que o que mãe e filho diziam à vizinhança tinha um fundo de verdade? Teria sido acometida pela loucura, obrigando sua rica família a trancá-la em casa para esconder a vergonha? Seria a causa do crime, não o amor proibido, mas doenças mentais graves, como o irmão, médicos e enfermeiras alegaram depois do julgamento? Analisamos matérias sobre os depoimentos nos tribunais e descobrimos que desde jovem Blanche sofria de anorexia nervosa. Também tinha delírios místicos e tentou em vão ser freira. Mas com exatos 25 anos, Blanche teve um surto grave e não queria mais sair de seu quarto. Não se sabe se a crise foi desencadeada pelo amor proibido ou não, mas a doença só piorava, segundo o depoimento dos médicos. Ela passou a arrancar suas roupas e andar nua pela casa. Daí o diagnóstico de exibicionismo que foi dado a ela no fim da vida. E seu belo corpo nu chamava a atenção dos estudantes da rua, já que sua casa ficava junto à universidade, na qual o pai era reitor. Envergonhado, ele ordenou que todas as janelas da casa fossem trancadas. Ainda assim, durante muitos anos, Blanche teve acesso a todos os cômodos da casa, ao contrário da versão oficial. Quando estava melhor, conversava e tocava piano para a família. Até a descoberta da prisão no sótão, Blanche esteve sob os cuidados de 3 médicos e vivia num quarto relativamente limpo e organizado. Mas as crises histéricas pioravam, gritos, arremessando objetos e causando medo aos empregados. A única pessoa capaz de acalmá-la era a enfermeira Marie Fazy, que de tão devotada dormia com ela em seu quarto. O irmão Marcelo declarou que também visitava Blanche todos os dias e lia jornais para ela. Nessa época, ele se casou e vivia na mesma rua de sua mãe, que incrivelmente continuava a dominá-lo. Em 1882, morre Charles Amiel. O pai era o mais preocupado com a condição de Blanche. Talvez por vergonha do escândalo ou por medo da filha ser maltratada nos manicômios, ele proíbe a internação dela em seu leito de morte. Madame Monnier cumpriria seu pedido até o fim da vida. Mas o protetor de Blanche não estava mais na casa, e sua mãe pouco se importava. Após 20 anos mantida em casa, Blanche vê morrer a enfermeira Marie Fazy. Se as condições dela lá já estavam piores com a morte do pai, a morte de Marie destruiria sua vida para sempre. A mãe convocou depois outras empregadas para cuidar da filha, e todas desistiram, assustados com sua violência, com a sujeira dos lençóis, com a sua condição. Cansada dos transtornos causados por Blanche durante mais de 20 anos, Madame Monnier é implacável. Com a ajuda do filho e empregados, acorrenta Blanche na escuridão do sótão. Ela viveria seus últimos 3 a 5 anos realmente no cárcere, por absoluta negligência da mãe, do irmão e dos seus cuidadores. Todos eles desistiram dela. Essa é a segunda versão do caso Blanche Monnier. É a versão dos tribunais e de suas inúmeras testemunhas.
empregados, enfermeiras, médicos e o próprio irmão, que deixaria a prisão meses depois. Blanche permaneceu no hospital psiquiátrico, isolada, insana, até a morte. O que diferencia as duas versões do caso é que ela foi acometida por surtos, histeria, anorexia, exibicionismo, coprofilia e por isso foi mantida em casa, e não realmente porque queria viver um amor proibido. Ela também não foi encarcerada há 25 anos no sótão, e sim nos seus últimos 3 anos, provavelmente, quando desistiram dela. Contudo, um crime abominável foi cometido no sótão de uma casa, e ninguém nunca pagou por isso.